Comemoração de todos os fiéis defuntos, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estejam cingidos os vossos rins e acesas vossas lâmpadas. Sede semelhante a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando, quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se e dar-lhe a mesa, os servirá. Se vier na segunda, ou se vier na terceira vigília e os achar vigilante, felizes daqueles servos. Sabei, porém, isto: se o Senhor souber e quem a hora virá o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar sua casa. Estais, pois, preparado, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Amados irmãos e irmãs, depois da festa de Todos os Santos, a Igreja nos convida a lembrar a comemoração dos fiéis defuntos. Gostaria de antes relembrar, para nós que cremos, somos batizados, morremos em Cristo, não pode ser dia de finados. Dia de finados é data civil, dia de finados é data comercial. Não é o fim. A morte para os que estão em Cristo não é o fim. É o começo da vida eterna. O começo da vida verdadeira, porque nós somos revestidos da imortalidade e a imortalidade é espiritual. Por isso apontamos para a vida eterna. Para nós cristãos, hoje não é um dia meramente de saudade, mas é um dia de certeza, nós ressuscitaremos em Cristo. Todos nós vamos passar por essa experiência de enxergar o Senhor da glória vir julgar vivos e mortos. A morte não é um plano de Deus. Deus não quis a morte. Ele não é o autor da morte. O autor da morte é o mal. O autor da morte é o pecado. Com a morte nós experimentamos todas as coisas que são próprias deste mundo. A violência, a dor, a doença. Em meio a tantas situações, nos damos conta que os dias vão se passando e ela se aproxima de nós. Existe sobre nós uma sentença depois do pecado. Tu és pó e ao pó voltarás. O livro do Eclesiástico, no capítulo 12, a partir do versículo 9, nos lembra: aquilo que é pó volta para a terra, mas aquilo que é de Deus volta para Deus, isto é, a alma imortal. Então nós temos essa certeza, todos nós temos uma vida espiritual que busca a Deus, busca a sua bondade, busca a sua santidade. Fazer a memória de hoje é justamente lograr para nós os sufrágios dessas almas, isto é, render graças a Deus pelo dom do tempo que Deus nos concedeu neste mundo para viver as coisas próprias da santidade e a busca do reino de Deus. Não é dia de tristeza, não é dia de saudade. O dia de hoje é dia de esperança. Esperança de que nós iremos nos reencontrar. E como nos diz no livro do Apocalipse, aquele que está sentado no trono dirá: a morte desapareceu, e enxugará as lágrimas daqueles que acreditam. Nós vemos neste mesmo livro do Apocalipse a multidão de justos que são eleitos depois de tantas tribulações, depois de tantas dores. Um número simbólico, 144 mil justos, que venceram a grande tribulação, a dor, o sofrimento. Tem a sua veste branca, relembrando a graça do batismo, relembrando a graça de que nós somos transformados em Cristo. No batismo, nós somos associados àquela morte que não fica no sepulcro, mas aquela morte que ao terceiro dia vem para a ressurreição. Quando o Senhor nos chamar pelo nome e nos encontrarmos pela morte, com a morte, Ele já vai nos dar a certeza da ressurreição. Guardemos, meus irmãos, esse dia de hoje em oração, em prece, em agradecimento por todos os nossos irmãos que já nos precedem na eternidade. E que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.